Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Estamos aqui reunidos para mais um vídeo. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Efésios, Novo Testamento, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 20, que diz assim: Efésios, capítulo 3, versículo 20, diz assim: Ora, àquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Amém? Amém. Hoje eu quero falar com vocês a respeito de coisas que muitas vezes acontecem na nossa vida espiritual e a visão, às vezes limitada, que nós temos da nossa realidade espiritual junto com Deus, né? A nossa realidade espiritual no sentido do que nós podemos ou não podemos esperar de Deus, o poder de Deus, o tamanho dele. Que na realidade nós acabamos subestimando o poder de Deus. Nós começamos a entender que Deus ele é menor do que ele é na realidade. E o que nós vimos nesse versículo é que ele é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que podemos pedir ou pensar, que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que em nós opera. E nós vemos essas coisas de acordo com o que a palavra de Deus nos revela. Essa é uma revelação da palavra de Deus, né? Deus, ele quer nos salvar, ele quer transformar a nossa vida, e muitas vezes, por falta de equilíbrio, ou nós inclinamos a nossa vida espiritual para pedirmos demais e querermos só coisas materiais e resultados com Deus, ou então nós pendemos para um lado todo onde Deus não pode fazer nada, onde nós não oramos, onde nós não buscamos o Senhor, e nós temos que entender que na vida espiritual precisa haver um equilíbrio. Eu tenho que conseguir equilibrar os deveres que eu tenho com a minha fé cristã, de me comportar como um verdadeiro filho de Deus, eu tenho um testemunho para dar para o mundo, eu tenho que honrar a Deus com a minha vida. Essa é uma faceta, é um lado da minha vida espiritual. E por outro lado também, eu dependo completamente de um Deus poderoso que pode fazer coisas na minha vida. A Bíblia nos ensina a entregarmos as nossas necessidades a Deus. O Salmo 37, lá no versículo 4, fala para nós que se nós nos deleitarmos no Senhor, ele satisfará os desejos do nosso coração. Então tem que haver um equilíbrio. Eu não posso nem ser um cristão que vive de desejos e pedindo desejos para que Deus me abençoe, para que Deus resolva os meus problemas como se ele fosse o gênio da lâmpada. E eu também não posso ficar num lugar onde eu só tenho deveres e obrigações ali com Deus e uma série de princípios espirituais ou religiosos, como muitas pessoas colocam, né? E entendendo que Deus ele não faz nada e nós não devemos pedir nada a Deus. Existe um equilíbrio. Jesus ensinou as duas coisas: honrarmos a Deus com a nossa vida, andarmos em santidade e também orarmos pedindo aquilo que nós necessitamos. Quantas pessoas foram até Jesus pedindo um milagre, pedindo alguma coisa, né? Então muitas vezes existem coisas que nós achamos que são impossíveis de acontecer. Muitas coisas na nossa vida que nós cremos que talvez aquilo Deus não faria, que aquilo Deus ou nunca pensamos nem em orar. Será que tem pessoas que falam: poxa, esse meu problema é tão grande, é tão impossível, que eu não tenho eu nunca nem passou pela minha cabeça eu fazer uma oração e pedir para que Deus me abençoasse nisso. E depois nós vamos ver mais para frente, principalmente depois que nós lemos essa palavra, que Deus ele é capaz de fazer qualquer coisa. Ele é infinito, ele criou todo o universo, né? E muitas vezes também nós temos uma impressão, a Bíblia diz que Deus é pai, né? E nós olhamos para o nosso pai terreno, porque o nosso pai terreno é limitado, ele não pode fazer todas as coisas, e muitas vezes nós transferimos para Deus essa visão de pai terreno que nós temos, que é limitado, que é falho, que não é o todo-poderoso, né? Nós olhamos para a nossa vida e nós vamos ver que existem desejos, existem necessidades, né? Muitos de nós temos um desejo grande. Você pode agora, nesse momento mesmo, pensar qual seria o maior desejo da sua vida, né? O que você gostaria que fosse? Mas isso que eu quero é impossível. Se isso for algo bom, algo que está alinhado com a palavra de Deus, impossível não existe para Deus. É uma palavra que não tem no vocabulário do Senhor. Ele desconhece a impossibilidade. Se for algo que está dentro daquilo que é justo,
justo, que é santo, que é correto, que não vai causar mal a ninguém, que for algo alinhado com a vontade de Deus para a nossa vida, não existe impossível. Então, às vezes, seu maior desejo, o que precisa é crer, é orarmos, é colocarmos na mão do Senhor, né? Esse maior desejo, essa maior necessidade, será que nós já colocamos diante de Deus? Será que nós já falamos com Ele? Será que nós já falamos, Senhor, eu quero que o Senhor me ajude nesse problema, nessa meta, nesse objetivo? Nós temos que aprender a crer, queridos, que Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais do que podemos pedir ou pensar, como nós lemos agora. Ele é poderoso para fazer muito mais. É que nós, muitas vezes, nem pensamos que Deus pode nos ajudar com a nossa necessidade, com o nosso problema, com a nossa dúvida, né? Entendeu? Se Deus, e a própria palavra de Deus nos mostra que Deus, ele tem um plano muito maior para nós, que os pensamentos dele são maiores do que os nossos pensamentos, são maiores do que os nossos planos. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente. Vou por aqui de novo. Além daquilo que podemos pedir ou pensar, né? O que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós opera. Então nós temos que entender que Deus, como um pai competente que é, e não um pai igual a nós, ele pode nos fazer qualquer coisa, ele pode lidar com qualquer problema da nossa vida, nada é impossível para ele. Jesus ressuscitou mortos, Jesus curou enfermos, Jesus deu vista aos cegos, Jesus expulsou demônios, ele fez um homem que tinha uma mão ressequida, toda defeituosa, a mão voltou, ficou sã. Jesus ressuscitou, ele venceu a morte, ele andou sobre as águas, Jesus acalmou uma tempestade. Não existem impossíveis para Deus. Qualquer problema que entregarmos na mão de Deus, ele pode lidar com isso, ele pode resolver a nossa situação, ele pode nos ajudar. Nada, nunca, nada que nós pensarmos vai estar além da capacidade de Deus de fazer, porque Deus é poderoso, é o que nós vimos, ele é poderoso para fazer muito mais. O que você pedir, o que você pensar, Deus, ele pode fazer muito mais. Nenhum pedido nunca vai ser grande demais. Ou também, como muitas pessoas pensam, mas isso é tão pequeno, eu vou pedir isso para Deus, ele está ocupado com coisas tão maiores, ele não vai responder esse meu pedido, esse meu desejo. Não, queridos, não existe grande ou pequeno para Deus. Na realidade, tudo para Deus é pequeno, tudo, qualquer coisa, por mais impossível que possa parecer para mim e para você, para ele é pequeno, e ele faz com amor. Ele nos convida a nós orarmos, a nós buscarmos, pedirmos, lançarmos sobre ele nossas necessidades, nossa ansiedade. Ele cuida de nós, ele é um Deus bom e amoroso, né? Será que Deus se preocupa com pequenas coisas da minha vida? Lógico que ele se preocupa. Será que ele está olhando para só para grandes problemas? Será que ele vai me responder só quando eu estiver bem encrencado? Não, Deus é bom, não tem nada grande para esse Deus é maravilhoso, ele é poderoso, para ele todas as coisas são mínimas, são pequenas, e não tem nada que Deus não possa ou não queira fazer. Nós só temos que entender, queridos, que existem promessas na palavra de Deus, coisas que Deus já se predispôs a fazer para nós, e tem coisas que nós devemos buscar em oração, nós devemos compreender que algumas coisas nós não devemos pedir. Eu não posso pedir o mal de outras pessoas, eu não posso pedir para levar vantagem em uma situação onde alguém vai sofrer desvantagem. Lógico, eu tenho que entender que existem coisas sãs e honestas e coisas que não devem, que não tem cabimento eu pedir para Deus. Mas meu irmão, minha irmã, se esse seu problema, se essa sua necessidade, se esse grande milagre que você espera está lá nos planos de Deus, Deus é um Deus bom, ele vai te responder, ele vai te atender. Nós temos que crer, nós temos que aplicar a nossa fé, nós temos que entender que ele é nosso pai, ele é um pai que quer abençoar, né? Muitas vezes as crianças pequenas, elas olham para os seus pais terrenos e elas acreditam que o pai sabe tudo, né? Ela acha que quando ela é criança, o pai sabe tudo, o pai sabe consertar qualquer coisa, o pai é forte, é capaz de erguer um carro na mão. As crianças visualizam seus pais dessa forma, né? Que ele sabe todas as coisas, que ele tem dinheiro suficiente para comprar tudo que ela quer. Mas à medida que nós vamos crescendo, à medida que nós como criança vamos entendendo e vamos crescendo, nós vamos ver que nossos pais terrenos, eles são limitados, eles têm os recursos financeiros
habilidades, tudo neles é limitado. E nós também, quando nós nos tornamos adultos, nós entendemos que nós somos limitados, nós não sabemos tudo. Mas Deus, queridos, Deus, ele é um Deus poderoso, infinito, ele é capaz de fazer qualquer coisa, ele está apto a fazer qualquer coisa, ele está apto a transformar a nossa vida, ele quer mudar a nossa vida, ele quer fazer coisas diferentes na vida daqueles que creem, né? É o que nós vimos. Ali Deus está dizendo que toda a glória seja dada a Deus, a ele que é poderoso para fazer, pelo seu poder que opera em nós, ele fala isso, né? O poder de Deus, eu vou de novo colocar aqui, ó, olha, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Deus opera o poder dele na nossa vida, ele faz da nossa vida um local onde ele exerce o seu poder, ali onde ele exerce a sua vontade, onde ele faz acontecer as coisas que ele quer, né? Nós vamos ver, por exemplo, que quando o anjo Gabriel visita Maria para falar para ela sobre a gravidez, ele diz para ela essa seguinte frase, olha que interessante, ele fala que ela conceberia do Espírito Santo e na sequência ele fala o que está aí em Lucas capítulo 1, versículo 37, ele fala, porque para Deus nada é impossível. Gabriel disse isso para Maria, um anjo falou, olha Maria, você vai ficar grávida, vai ser o filho que está em você vai ser concebido pelo Espírito Santo, não vai precisar do relacionamento normal que sempre aconteceu, você ficará grávida, dará à luz a um filho, né? E isso é porque para Deus nada é impossível, nada é impossível. Nós temos que entender, queridos, que essa palavra impossível no dicionário de Deus ela não existe. Então, a partir de hoje, eu e você, nós temos que tirar essa palavra do nosso vocabulário. Nós temos que, em oração, falar, Senhor, a partir de hoje, eu não vou mais considerar essa palavra impossível na minha vida. A partir de hoje, a palavra impossível para mim não significa mais nada. Tudo para mim é possível. Nós vamos aprender a nos colocarmos diante de Deus como tudo agora é possível. Porque eu tenho um Deus que para ele nada é impossível. Não é possível por minha causa. Não é possível porque eu sou. Não. As coisas são todas possíveis porque Deus é um Deus do impossível. É um Deus que quer dizer que para ele não existem impossíveis. Ele é um Deus que é capaz de fazer todas as coisas. Então, com isso, nós temos que aprender a buscar a Deus em todo o tempo em nossa vida. O tempo e fora de tempo, o tempo todo. Nós temos que estar em constante comunhão com Deus, em oração. Porque para Deus não existem impossíveis. Nós temos que entender que Deus ele é capaz de realizar coisas, queridos, que nós não temos ideia. Se você ler a Bíblia, você vai ver quanta coisa Deus fez. Ele abriu o Mar Vermelho, ele fez cair fogo do céu. Enfim, Deus ele vai fazendo coisas nas Escrituras. Essas coisas estão registradas lá para nós vermos o poder de Deus, para que nós venhamos crer no poder de Deus, né? Não importa a nossa necessidade, Deus é maior do que qualquer coisa. Ele que criou todas as coisas. Ele é um Deus capaz de resolver qualquer situação. Ele é capaz de entrar no problema conosco e mudar as circunstâncias, mudar a situação. E eu quero, meu querido, minha querida irmã, que essa palavra através dessa mensagem venha entrar no nosso coração, venha encher o nosso coração, mudar a nossa vida, mudar a nossa forma de olharmos para Deus. Jejue, ore, busque a Deus, creia nesse maior desejo, isso que você está buscando. Muitas vezes vem o inimigo e fala no coração, Satanás fala, isso é impossível, Deus não vai fazer isso. Para Deus não existe essa palavra, para Deus o nosso problema é pequeno, é uma questão de crermos, confiarmos e andarmos com Deus, fazermos aquilo que é certo e continuarmos andando com o Senhor em fé, crendo que Ele é capaz de fazer todas as coisas. Não importa a nossa necessidade, não importa o problema, Deus é maior. Não importa o tamanho daquilo que você esteja enfrentando, Deus é maior. É isso que eu quero te dizer nessa mensagem. Deus é maior, Ele é grande, Ele é infinito. Na realidade, Ele é infinito, mas Ele é maior do que qualquer coisa. Não importa que a sua situação ela pareça impossível de ser corrigida. Deus é maior. É isso que nós temos. Jesus mostrou isso quando Ele ressuscitou, quando Ele venceu a morte. A morte não deteve. Jesus ressuscitou várias pessoas. Ele mostrou que a morte não tem poder. A coisa pior que pode acontecer hoje para um ser humano é a morte. A morte, ela não tem poder sobre nós.
Nós temos que entender que Deus ele está acima de todas as coisas e muitas vezes como cristãos nós não conseguimos crer. Nosso coração se abala quando vem uma dificuldade, nós ficamos temerosos quando se levanta um problema e nós temos que lembrar o Deus que nós servimos, o Deus que nós cremos, o Deus que é poderoso para fazer tudo abundantemente, muito mais do que podemos pedir, do que podemos pensar, daquilo que pedimos ou pensamos, porque o poder dele opera em nós. Nós temos que aprender a vivermos pelo poder de Deus. Nós temos que buscar sabedoria do alto, sabedoria do Espírito Santo. Para isso, nós precisamos estudar as nossas Bíblias, nós precisamos olhar para a palavra de Deus, buscar a Deus mais, buscar a Deus, busque, às vezes buscar a Deus em oração, cantar louvores, estarmos em comunhão. Aumenta a nossa fé. E aumentando a nossa fé, nós vamos começar a ver com mais nitidez que Ele é um Deus poderoso para fazer muito mais do que somos capazes de imaginar, somos capazes de pedir, e Ele vai operar através do poder dele nas nossas vidas. Nós temos que entender de ontem vão ser os milagres de hoje. Aquilo que era impossível ontem vai se transformar num milagre amanhã ou ainda hoje, se nós buscarmos, né? Pode ser que Deus queira fazer um milagre na nossa vida agora, ou pode ser que Ele queira fazer na semana que vem, no mês que vem, eu não sei quando, mas Deus vai fazer, porque Ele é Deus, Ele é poderoso. Se você crê nele, se eu e você temos feito aquilo que é correto, andado debaixo das asas do Senhor e buscado agradar a Ele, pode ter certeza, meu irmão, que esse desejo, que essa necessidade, Deus, ele vai nos abençoar, ele vai nos alcançar, porque Deus, ele é especialista em resolver aquilo que é impossível. Ele fez tudo isso. Ele, por exemplo, era impossível para nós sermos salvos. Jesus falou para o homem, isso é impossível. Mas não há impossível para Deus. Deus nos salvou, né? Seria impossível para Deus morrer, mas ele em forma de homem, em Jesus, ele vem e morre. Deus, ele é capaz de fazer qualquer coisa que nós julgamos impossível. E diferente de um pai terreno que é falho, que é limitado, que às vezes é incompetente, o nosso Deus é um pai competente. Ele não é limitado em coisa alguma. E ele vai te abençoar, ele vai guardar, ele vai nos levar por onde lá você vai encontrar a presença de Deus e você vai se deleitar no Senhor. Busque a Deus com todo o seu coração, tenha um encontro com Deus. Se você ainda não tem experiências, se você ainda não entregou a sua vida para o Senhor Jesus, faça uma oração, entrega a vida para Ele, diga: Senhor, eu quero entregar a minha vida a Ti, eu quero confessar, confessa os seus pecados ao Senhor, pede perdão por eles e creia que Ele, ao morrer na cruz, Ele te perdoou de todos os pecados, e aí você é perdoado instantaneamente ali. Peça para que o Espírito Santo venha habitar em você, tome a sua vida e te leve pelo caminho da salvação, um caminho que é estreito. Jesus disse que a porta da entrada da salvação, que é Ele, é estreita, e o caminho é estreito que leva à salvação. São poucos que acertam por esse caminho, ele disse. Mas hoje está sendo oferecido para você esse caminho que você pode trilhar. Entregue os teus caminhos ao Senhor, confia nele e Ele fará. Amém, meus irmãos? Espero que essa palavra tenha abençoado a sua vida, espero que essa palavra tenha enchido o seu coração. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, clica aí no sininho, clica aí no gostei, né? Dá um joinha aí para nós, que isso ajuda o crescimento do canal, e compartilhe com outras pessoas também, tá bom, meus irmãos? Deixa um comentário, escreve alguma coisa, se você tem tido experiências com Deus, ou se você já teve alguma vez algum desejo impossível, escreve aí, né, para nós comentarmos, tá bom? Meus queridos irmãos, fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus. E aí, nós nos veremos no próximo vídeo, tá bom? Assim, se Deus nos permitir. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.